senador gaúcho do PT, senador Paulo Paim. Boa tarde. Boa tarde, Julimir. Boa tarde, Taline. Boa tarde, Lucas. Satisfação falar na esfera pública, como sempre. Então, senador, o momento é de combate ao racismo. O senhor derrubaria alguma estátua? Ah, com certeza, se dependesse... Quais? De mim, todo esse exemplo que a juventude mundial está dando nos seus respectivos países, derrubando estátuas, e eu aqui no Brasil primeiro eu saudaria, né, os abolicionistas e deixaria, como a história já deixou, os escravocratas no lixo do passado. É inacreditável que precisou, meu amigo Juliemir, que lá nos Estados Unidos acontece mais um dos tantos crimes contra o povo negro, que aqui no Brasil acontece mais, muito mais na proporção, né, para que houvesse esse movimento mundial. E acho interessante que as jovens brancos e negros, né, lutando contra o racismo, exigindo paz, contra a política de ódio e mostrando a importância de nós efetivamente mudarmos a história e acabarmos com esse preconceito hediondo que é o racismo. Agora, boa tarde, senador, é a Taline que fala com o senhor. O senhor acredita, porque começou nos Estados Unidos a função toda e a reação, os movimentos, em função do assassinato do George Floyd. Infelizmente, no último fim de semana, um outro negro foi morto com 2 tiros pelas costas. E o movimento acabou, obviamente, ganhando fôlego. A situação nos Estados Unidos é um pouco distinta. Há a questão envolvendo a proximidade das eleições e há, me parece, uma cidadania americana também distinta em relação aos seus direitos. Nos Estados Unidos, a população negra, preta, não chega a 14%. No Brasil, nós temos praticamente, ou mais, um pouco da metade da população formada por pretos. E agora as manifestações aqui a favor da democracia também incorporaram a pauta do racismo numa onda americana que acabou se espalhando por diversos lugares do mundo. Na prática, senador, o que a gente pode ter expectativa em relação ao resultado desses movimentos? Olha, eu tenho falado muito sobre esse assunto e uma das falas que fiz, eu digo que ninguém vai se iludir porque vai achar que de um momento para outro esse racismo, que é um racismo estrutural, o racismo que tem mais de 400 anos, ele vai mudar de forma radical. Mas se abre uma porta, se abre uma, digamos, as luzes estão acesas, sinalizando que não tem democracia com racismo, né? Não tem políticas humanas com racismo, não tem políticas de combate ao preconceito e avançar na qualidade de vida do povo em países como o nosso, em que a concentração de renda fica na mão de 10% da população, com muito mais de tudo aquilo que existe no país. Mas nesse momento eu acho que é fundamental, e o Congresso também pode se movimentar. Eu mesmo fiz uma reunião com a bancada e o movimento negro a nível nacional e tivemos alguns encaminhamentos que eu entendo que são importantes, né, para que a gente não continue sempre somente lamentando a mortes de tanta gente no Brasil, como vem acontecendo diariamente, né? Por isso que nós apresentamos ali, o Congresso, espero que vá para a pauta alguns projetos importantes, né? Eu, por exemplo, apresentei um que é exatamente a ver com esse momento, projeto de lei número 2179, que combate as subnotificações e conversa diretamente com a população negra. Porque veja, no momento que eles estão omitindo as informações, nós não sabemos sequer, nesse momento, porque o Ministério correspondente, que é a Saúde, e Ministério também de Direitos Humanos desse governo, está omitindo até os fatos de mortos no Brasil
e o número de contaminados. Então, eu estou tentando aprovar esse projeto que vai realmente ter um cadastro em cada caso, em cada situação, um cadastro nacional da situação dos negros no país. Um outro projeto que nós apresentamos e vai para a alta provavelmente, que é espelhado nessa realidade a nível mundial. O próprio Estados Unidos está também debatendo esse tema e outros países estão debatendo, que é a forma como o negro é abordado. O negro, eu digo, os setores também mais vulneráveis. Então, esse debate, vamos ter uma reunião na quinta-feira sobre esse tema com dezenas de entidades a nível nacional, intelectuais, advogados, juristas, enfim, para aprofundar o debate, para que provavelmente eles apresentarão na Comissão de Direitos Humanos um projeto sobre a abordagem, que tem que trabalhar com 2, 3, 4 leis, se eu não me engano, para chegar à redação final, e eu, como presidente da comissão, indico o relator. Pode ser até o caso de eu mesmo assumir a relatoria, né? Além disso, temos também o que é muito importante, o projeto que está em debate no Congresso ainda, que cria, também de nossa autoria, que cria o Fundo Nacional de Combate ao Racismo, que assegura recursos para a promoção e igualdade social. Temos também igualdade racial. Temos um outro também que vai na linha da notificação, mas que avança, né? Fruto da CPI do assassinato de jovens, que presidida pela senadora Lídice da Mata, eu fui vice, o Liliberg foi o relator, que é o chamado ato de resistência, né? Tornando obrigatório a autópsia, exame interno e caso de morte, enfim, aos autos de resistências, que são assim falados, que desde a CPI até hoje não foi aprovado. Então há uma série de projetos que vão nessa linha e que vão ser debatidos, espero eu, ainda esse ano, né? Não acredito que seja aprovado tudo, mas pelo menos que alguns sejam aprovados para melhorar a legislação brasileira. Mas claro também que eu sei que alguém que está nos ouvindo vai dizer, pai, só com lei isso não vai conseguir mudar aquilo que está impregnado nas pessoas de geração a geração. Mas claro, aí aquela velha discussão que a gente tem, né? Isso passa pela educação, passa para mim pelas escolas técnicas, que no meu entendimento, eu dou um exemplo do meu caso, né? Eu era vendedor não era de flores, mas era de frutas. Aí em Porto Alegre, minha cidade natal, Caxias, eu passei na escola Cenário Pessan e fiz o curso técnico e minha vida mudou. Sei que muita gente diz, mas tem que ir para a universidade. Universidade, ó, temos que ir, claro, mas temos que considerar que num país como o nosso, terceiro mundo, onde grande parte depende do salário mínimo, não é assim para chegar numa universidade. Então, as escolas técnicas cumprem um papel fundamental, como todo o processo de educação, para que a gente possa cada vez mais ter negros e negras, junto com brancos, naturalmente, nas universidades. Outra coisa que nos preocupa muito é falta de negros e negras no mundo político. Se você vai ver uma minoria, que são vereadores, num país onde, segundo últimos dados, somos em torno de 54%, minoria da minoria que são prefeitos, um ou outro, não lembro aqui no momento nenhum, governador. No Senado, eu não vou dizer que tem somente eu, mas talvez tenha eu e mais outro que assuma essa bandeira de luta, né? E na Câmara deve ter algumas 2 dúzias, entre 513, veja, em 81, 2. Em 513 tem 2 dúzias. De fato, há uma desproporção na participação política e também nas instâncias do Executivo, do próprio Judiciário, nos cargos de ponta das empresas e mesmo das próprias Forças Armadas. Então essa discriminação existe, nós estamos dando a nossa parcela de contribuição para ver se conseguimos avançar nesse tal de racismo que, como eu digo, parece que foi semeado de geração a geração e foi continuando a dar os frutos negativamente para o Brasil e para o mundo, né? Eu gosto muito de uma frase que é do Nelson Mandela, que diz, que hoje está muito já divulgada, né?
como é hediondo, como é criminoso, como é truculento você querer obrigar uma criança a odiar outra pela cor da pele, seja branco, seja negro. Senador Painha, o Lucas falando com o senhor. Muito boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Senador, o senhor entende, então, que uma porta se abriu por meio desses protestos que estão ocorrendo no mundo afora, mas no Brasil a Casa Grande ela segue vigilante, senador, para não perder poder e espaço. Como é que esta chaga ela pode ser revista, por exemplo, de maneira prática e efetiva no campo político, onde o senhor atua? A curto prazo, inclusive, o senhor também mencionou a baixa representatividade de negros no Congresso. O Brasil ele não é branco, senador, mas o parlamento é. Está tudo errado, senador. Concordo plenamente com você. Por isso que um dos projetos que tinha sido arquivado e nós vamos desarquivar leva o nome do projeto Cadeiras Pretas. Temos que ter cadeiras, me referindo ao Congresso, né? E também, naturalmente, do Legislativo Municipal e Estadual. É um projeto que visa fazer com que a gente tenha, de fato, homens e mulheres negros na vida política do nosso país. Porque não adianta, tudo passa pela política, tudo é decidido aqui dentro. Nós estamos agora, em tempos de pandemia, discutindo tudo. Eu estou fazendo o possível para incluir setores vulneráveis, para que eles também tenham olhar também para eles, e não somente para aqueles que não precisam tanto, né, de um auxílio como esse de 600 a 1.200 reais. Mas é todo um debate. Hoje mesmo tivemos um debate na 936. Eu estou muito preocupado da forma que foi colocado inúmeros jabutis, que a gente chama, né, que não tem nada a ver com pandemia na Câmara, e vamos ter que debater agora no Senado. Vamos tentar impugnar todos os jabutis e fazer com que o Congresso brasileiro olhe para todos, mas principalmente para os mais vulneráveis, que serão os mais contaminados, os que mais vão morrer, os que mais vão sofrer, porque não tem uma estrutura, né, financeira para enfrentar essa doença que, por exemplo, vá trabalhar ou fica em casa. Nós recomendamos, dentro do possível, fique em casa. Aí o cidadão diz, como é que eu vou ficar em casa? Na casa são, digamos, 5, 6 pessoas, 2 cômodos, e dependemos daquele dinheirinho que a gente ganha indo trabalhar. Aí ele fica entre morre dentro de casa ou morre pelo vírus. Então, por isso que o Estado tem que agir, e muito. Aí eu falo em todo sentido, na questão da renda e também no combate ao racismo e o preconceito, tendo uma postura, digamos, construtiva, que combate essa política do ódio, da raiva, da violência, né? Por isso que o mundo hoje está discutindo, e quero deixar muito claro, que eu não acho que todo policial ele é preconceituoso, é racista, mas tem alguns que são, e esses terão que ser reeducados. Com todo o setor da sociedade temos problemas, e temos que procurar avançar e mudar. Aqui no Parlamento eu estou fazendo a minha parte. Tem um estudo da UNB, que foi divulgado já há 2, 3 anos e continua, e eu teria sido o parlamentar que mais apresentou na história do Brasil projetos em defesa da comunidade negra, consequentemente em defesa de todos, né? E quem combate preconceito, combate racismo, está defendendo brancos e negros para uma vida adequada, respeitosa, e que prevaleça frases como essa que eu digo sempre, prevaleça a linha daqueles que fazem o bem sem olhar a quem. Não importa se é migrante ou imigrante, se é negro, é branco, é cigano, é índio, enfim, todos nós somos seres humanos e temos que nos respeitar e, como eu diria, amar o próximo como a si mesmo. Mas isso é uma construção que vamos ter que fazer nessa longa caminhada da vida, né? Esses casos que aconteceram aqui no Brasil, Senador Paim. Agora, algo que eu vi de muito positivo, permita que eu diga, eu estou vendo que personalidades, artistas, que têm nas suas redes sociais milhões de seguidores, estão abrindo para que a juventude negra se posicione, fale e mexa com os corações e mentes das pessoas na linha
de combate ao racismo. Não é só no Brasil, mas é no mundo todo que está havendo essa solidariedade contra a violência em relação ao povo negro. Senador, um dos atores negros... Desculpa, Lucas. Vai, Thaline, pode ir? Pode falar. Não, a gente sabe que o racismo, senador, não tem nada a ver com status, com conta bancária e com graduação ou escolaridade. Tem algum episódio marcante pessoal de racismo que o senhor enfrentou enquanto senador da República? Eu posso falar, né? Mas a TV Senado vai fazer esse programa amanhã comigo. Exatamente a mesma pergunta. Olha, vou furar a TV Senado. Aqui, não, vou falar, não tem problema não. Eu tenho dito quem realmente é negro e dizer para mim ou para a imprensa que no longo da sua vida ele nunca foi constrangido por um ato, eu vou dizer constrangido, né? Então eu digo, o mais firme seria agredido. Ele nunca foi constrangido por ser discriminado. Eu, no longo da minha vida, olha que eu enfrentei todos esses debates, já estou quase 40 anos no parlamento, repito isso, mas eu encontrei diversos momentos, diversos. Teve um professor na minha sala de aula, eu era o presidente do Grêmio, e consequentemente eu liderava a sala de aula, que ele disse para mim, pai, tu tem que entender que você nasceu para arrancar paralelepípedo, e tu não vai passar disso. Naturalmente, o Herman do Grêmio tinha um pouco já de noção, de tudo um pouco, né? E fiz o debate com ele e resultado. Fomos dois parar na diretoria, a diretora nos ouviu, ele disse, eu não quero mais a minha aula, me lembra da outra diretoria, ele vai para a aula e vai sentar no lugar dele e tu vai ter que engolir ele. Foi bonito. O senhor se emociona, né, senador? Negra, ela é branca, né? Então, ao mesmo tempo que eu não vou dizer o nome dele porque ele já faleceu, né? Teve outros, numa formatura minha eu fui para um clube depois de formado, né? E chegou na hora eu não pude entrar. Isso não adianta a marca, gente. Eu não entrei. Aí vem o bonito, né? Da juventude. Os jovens também não entraram. E foram comigo e nós fizemos uma atividade ali na praça, né? Ficamos na praça ali conversando, enfim. Mas não entraram também. E aí eu teria 4, 5 grandes questões que marcaram muito, né? Mas essas duas são duas que eu nunca mais vou esquecer, não tem como esquecer. Lucas, para encerrar. A gente se emociona, desculpa, senador, é um tema muito delicado mesmo. Nós temos que enfrentá-lo, temos que debater, vocês estão corretíssimos. Que bom que estamos debatendo. Temos sim. Senador, um dos negros na vida pública hoje, quando o senhor citou algumas personalidades que estão se manifestando, um desses agentes é o presidente da Fundação Cultural Palmares, Sérgio Camargo. Qual é a sua opinião sobre a postura adotada por ele? Olha, eu não falo sobre ele, mas vou dizer o que eu penso só sem citar o nome dele. Nós todos que acompanhamos o Genetico, que é um estudioso desse tema, até citei ele um dos últimos pronunciamentos, meio como sei também no passado, né? Ele me lembra aquela figura do Capitão do Mato. O Capitão do Mato existia lá atrás e existe hoje também. Ele é contratado para isso, para destruir o povo negro, o movimento negro, as ideias, a nossa história. Ele é pago para isso. Então eu diria só, ele só me lembra o tal de Capitão do Mato, que é aquele que perseguia negros, matava negros, achicotava negros, botava o cachorro no negro. Ele é isso. E como ele é um Capitão do Mato, eu prefiro desconhecê-lo, não sei o nome dele, nem quero saber o que é apagar o nome dele, e eu lembro ele um Capitão do Mato, ponto. Perdemos o senador Paim? Estou aqui, Jurandir. O senhor completou? Completei. Eu disse que eu só lembro ele como um Capitão do Mato e ponto. Certo. Não senador Paim. Comentários. Sim. Senador Paim, muito obrigado. E saiba da nossa admiração. Tenho uma grande admiração pelo senhor. E eu com você também, Jurandir, pelos seus livros que eu tenho lido, acompanho, enfim. Claro, a gente peleou muito para chegar aqui. Me permita só que eu conclua. Claro. Dizendo que eu tenho uma grande imagem de um diretor da Escola Técnica Senai, que eu tenho um carinho pelo sistema maestro. Ninguém sabe por quê? Porque foi a minha vida a hora.
Senador, se emociona. Joel foi diretor do Senai, Nílio Peçanha, Caxias do Sul. Ele era professor de educação física e depois virou diretor. E ele me incentivava a fazer muito esporte. Ele dizia, faça esporte, estude e trabalhe. Claro, o meu velho também sempre dizia, estude e trabalhe, estou trabalhando, a única saída, né? Mas esse professor me marcou quando eu ia correr no atletismo acústico, aquela questão toda, ele vai que tu vai vencer, vai que tu vai vencer. Tanto no esporte como na tua vida pessoal. Só tem um caminho, te prepara e vai. Se a família, se o Joel está ouvindo, ele foi inclusive jogador de futebol antes, depois de educação física, depois diretor do Senai. Um abraço eterno para o querido professor Joel. Senador, um abraço para o senhor, muito obrigado. Bom trabalho. Um abraço a todos aí, um abraço.